Um minuto de silêncio no Maracanã. Entre os homenageados, o tricolor assumido e narrador histórico Januário de Oliveira, que morreu aos 81 anos na última segunda-feira. Foi com um dos muitos bordões do narrador que Luiz Roberto abriu a transmissão da TV Globo ontem à noite. Daí o que você queria! Bola rolando, está valendo no Maracanã! No Premier, Daniel Pereira foi além. A minha transmissão será em homenagem ao Januário de Oliveira e sempre que possível eu vou lembrar os bordões desse monstro da comunicação. Dito e feito, jogador caiu. Tá lá um corpo estendido no chão. Quando o Nenê cortou a marcação e bateu com perigo... Sinistro. Muito sinistro, Nenê. Sinistro mesmo foi esse chapéu do Lucas Evangelista. Merecia o gol. Mas ainda estava faltando um bordão, dos mais conhecidos. Aquele que era usado para exaltar o autor de um gol. O Fred é... Cruel, muito cruel. A crueldade começou com Fred, passou por Gabriel Teixeira e acabou nos pés do artilheiro. Super Fred! Super-herói é pra isso! E o Fred sabe que é disso! É disso que o povo gosta! Fred chegou a 35 gols na Copa do Brasil e está a um gol de Romário, o maior artilheiro da história da competição. Logo depois do gol, o Super Fred deu lugar ao atacante Abel Hernandes. No primeiro toque na bola, o uruguaio também foi... Cruel! Muito cruel, Abel Hernandes! E por muito pouco, o Gabriel Teixeira não fez o terceiro. No fim do jogo, um susto. Lucas Claro e Fabrício Bruno bateram cabeça contra cabeça nesse lance. Os dois voltaram para o campo, mas o zagueiro do Bragantino foi levado para o hospital depois do apito final para exames. Com a vitória por 2-0, o Fluminense avança para as oitavas da Copa do Brasil até se perder por um gol de diferença no jogo de volta na próxima quarta em Bragança Paulista. A gente abriu uma vantagem boa, mas não é o suficiente, né? Tem mais 90 minutos lá na casa deles e a gente vai com tudo. Foi uma noite especial de vitória do Fluminense de Januário de Oliveira, que mais uma vez esteve entre nós. É disso que o povo gosta, cruel! Januário de Oliveira merece todas as homenagens, merecida também a vitória do Fluminense. Uma boa tarde para você. Na Série B, o Vasco pega a Ponte Preta domingo, ao vivo na Globo, às 4h. O Marquinhos Gabriel deve voltar ao time titular, né? E também recuperado de lesão, o zagueiro Leandro Castan é outro provável reforço no time que está buscando a primeira vitória na Série B. Já o Botafogo joga sábado, às 9h contra o Coritiba, com transmissão do Premier. E o clube segue se reforçando. O volante Barreto, que estava na Ponte Preta, chega por empréstimo. Já os atacantes Rafael Mouro, He-Man, e Diego Gonçalves fizeram exames médicos e devem ser anunciados em breve. Terceira fase da Copa do Brasil. Felipe Alves não segurou a finalização de Gabriel Dias e Kleber estava esperto no rebote. Ceará 1, Fortaleza 0. O goleiro alegou que foi prejudicado pelo gramado ruim e no fim do primeiro tempo descontou a raiva na grama. Estão alegando que o Felipe Alves cavou um buraco para atrapalhar agora o goleiro Richard, que vai ficar naquele lado do campo. No intervalo fizeram lá uns ajustes no gramado e o Fortaleza até chegou ao empate, mas o gramado não teve nada com isso dessa vez. O Wellington Paulista cabeceou na trave e viu a bola bater nas costas do Richard antes de entrar 1-1. E no Flamengo, o meia Arrascaeta fez mais um teste de Covid e, de novo, o resultado foi positivo. Ele tinha sido convocado pela seleção uruguaia para as eliminatórias, vai ter que cumprir 10 dias de quarentena em um hotel no Uruguai. Já tem mais gols da Copa do Brasil e na nossa série sobre os craques da Eurocopa, o atacante Mbappé, o garoto prodígio da França.
Vem cá, você tá ligado que a Eurocopa vai começar semana que vem, dia 11, e a gente aqui tá apresentando os maiores craques da competição. Hoje é dia do grande francês Kylian Mbappé. Será que tá gravando? Tá gravando, boa. Tá gravando. Então já é. Atenção, 3, 2, 1. Alô, garotada, tudo bem? Tudo. Juntamos uma galerinha de vários cantos do Brasil. Por uma razão. Todos aqui fãs de Cristiano Ronaldo, é isso? Não! Pra vocês, o melhor do mundo é... Kylian Mbappé! Ele mora em Paris. Ah, Paris. Tem 22 anos, comemora gol botando a mão embaixo do sovaco. Mas respeita o moço, ele já foi campeão do mundo. Mbappé, atacante da seleção da França e do PSG, o time de Neymar. Mas nessa panelinha aqui, o brasileiro não se cria. É uma pergunta muito simples. Neymar ou Mbappé? Mbappé! Tá, tudo bem. Brasil e França na Copa do Mundo. Neymar de um lado, Mbappé do outro. Mas eu acho que eu preferia Mbappé, sinceramente, assim. Vou cortar isso, pelo amor de Deus. As crianças estão perdidas, meu Deus do céu. Mas isso não é exclusividade dos brasileirinhos. Fazer o que se até o rei se encantou? Um jogador inteligente, um jogador rápido e imprevisto. Mesmo com a pressão por resultado, a gente nunca deve esquecer que a torcida vem pelo entretenimento. E é isso que a gente tem que oferecer. Você sabe aquela coisa de talento em construção? Esquece. Desde cedo ele era acima da média. Menino precoce. Aos 16 anos, virou profissional no Mônaco e não demorou a encontrar espaço na seleção francesa. E pelos Le Bleu, os azuis, fez história com H maiúsculo. Na Copa da Rússia, o francês mais jovem a entrar e a fazer gol em um Mundial. E mais, jogador mais novo desde Pelé em 1958 a balançar a rede numa decisão. Você entendeu por quê? A molecada é louca por ele? Na Copa, onde França e Croácia se enfrentaram na final. E foi ali que eu comecei a gostar dele. Tem uma precisão boa, é bom de drible. Ele é uma máquina, eu sou fã dele. Felipe até ganhou um apelido no time onde joga em Campina Grande, na Paraíba. Mbappé. Por quê? Porque eu sou veloz. Você acha que você joga como ele? A França é uma das favoritas na disputa da Eurocopa, porque mantém a base do time campeão do mundo, incluindo Mbappé. Eu joguei nos mesmos gramados que Messi e Cristiano Ronaldo. Eles são melhores, alcançaram mais do que eu. Só que eu digo pra mim mesmo que sou o melhor. Assim, vou ampliar meu limite. E já sabe, né? A torcida dos pequenos de cá já tem um dono. Eu queria dar muita boa sorte pro Mbappé e que ele faça muito gol. Eu queria desejar uma boa Copa, que ele seja campeão, que ele use a sua força para derrubar todos os obstáculos e ganhar tudo. Mbappé joga muito. Por aqui o Corinthians já tinha perdido pro Atlético Goianiense no Brasileiro, né? Pois perdeu de novo na Copa do Brasil. Bora ver gol então. E mais uma vez em casa, hein? Pois é. Cruzamento do Dudu, gol do Ronald. E depois passe do Ronald para gol de João Paulo. E o Atlético ganhou por 2-0. Agora Remo e Atlético Mineiro. Passe do Nátio Fernandes. Tranquilidade do Johan. 1-0 pro Galo. Aí depois o Hulk vai levando todo mundo e deixa o Nátio à vontade para fazer 2-0, terminou assim. Grêmio e Brasiliense na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Ricardinho, guarda esse nome, fez 1-0 para o Grêmio. Depois a assistência dele para o Jean-Pierre, que partida perfeita do Ricardinho, né? Aí, tocou, Jean-Pierre, tranquilo, só que depois, meu amigo, olha o gol que o Ricardinho perdeu. Claro que a camisa do Inacreditável Futebol Clube já está indo para ele, o conselho nem se reuniu, a camisa já está prontinha para ir para lá. Ricardinho, que é bom jogador.
Faltam 50 dias para os Jogos de Tóquio e a quinta-feira foi movimentada lá na capital japonesa, hein? A música é a trilha sonora que todo atleta quer ouvir a partir do dia 24 de julho, quando serão entregues as primeiras medalhas dos Jogos Olímpicos. Medalhas que virão em bandejas feitas com material reciclado, sobre pódios também confeccionados a partir de plástico descartado. Uma apresentação hoje teve a participação de dirigentes esportivos, 2 campeões olímpicos e 2 paralímpicos japoneses, e revelou como vai ser a cerimônia de premiação. Aperitivo para uma festa marcada pela apreensão. Há 50 dias da abertura, o principal consultor médico do governo disse ao parlamento que não é normal organizar Olimpíadas nas atuais condições e que os envolvidos têm uma pesada responsabilidade pela frente. Peso que já provocou algumas baixas. O comitê organizador confirmou a desistência de aproximadamente 10 mil voluntários. A mudança na data dos Jogos e o receio da pandemia foram os principais motivos para os desligamentos, que cresceram sobretudo nos últimos meses. Também nessa quinta, um jogador de Gana testou positivo ao desembarcar no Japão. A seleção olímpica do país africano veio disputar um amistoso contra a equipe japonesa. Ele foi isolado do resto do time. A partida marcada para sábado pode ser cancelada. Um outro jogo entre Japão e Jamaica já havia sido cancelado há 2 dias por problemas nos exames de Covid de 10 jamaicanos que não puderam embarcar. É um alerta do que pode acontecer quando mais delegações olímpicas começarem a chegar a Tóquio. Há 32 anos, Jerry Tuai luta contra as adversidades da vida. Não temos eletricidade, não temos água, não temos nada. Palavras de quem viveu isso de perto. A mãe dele. Nascido e criado num dos bairros mais pobres de Fiji, no Pacífico Sul, Jerry aprendeu que sobreviver já seria uma vitória. Fiz algumas coisas que eram contra a lei, que me colocariam na cadeia. Então aprendi com isso e tentei melhorar. Na infância, na pequena vila de Newton, Jerry aprendeu a jogar rugby com bolas feitas de plástico, sempre com incentivo da mãe. Ela pegou todo o dinheiro que era para comprar comida e me comprou chuteiras de rugby. E me disse, isso vai ser seu garfo e sua faca. Jerry superou as expectativas. Chegou à seleção de rugby de 7 do país. Veio para as Olimpíadas do Rio em 2016 e conquistou a primeira medalha da história de Fiji. E foi logo uma de ouro. A vida pode ser simples e bonita. Você não precisa das bugigangas, das melhores roupas ou dos melhores restaurantes. Você não precisa de tudo isso para ser genuinamente feliz. Para seu pai e sua mãe, você sempre pode dar algo. Nunca é o suficiente. Aquela medalha é para os meus pais. Faltam 50 dias para as Olimpíadas de Tóquio. Então anota na agenda porque vai ter seleção olímpica ao vivo na Globo, hein? São 2 amistosos de preparação para os Jogos de Tóquio. No sábado, então, tem Brasil e Cabo Verde às 2 da tarde e na terça-feira, também 2 da tarde, a parada é contra a Sérvia. No próximo bloco o assunto é a seleção principal, que já está em Porto Alegre para jogar amanhã contra o Equador pelas eliminatórias. É amanhã, hein? Seleção brasileira ao vivo na Globo. Jogo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, Brasil e Equador, logo depois de Império. Vou lá para Porto Alegre, local do jogo, conversar com o Eric Faria, está acompanhando a seleção. Programação da seleção hoje, Eric. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, às 5 horas da tarde, treinamento no estádio Beira-Rio, palco da partida contra o Equador. Às 6h30 da noite, entrevista coletiva virtual com o técnico Tite, com o capitão Casimiro e com o auxiliar técnico César Sampaio. Depois de uma semana, a seleção brasileira voltará a encarar os microfones e esse silêncio todo aconteceu depois que a Conmebol anunciou que a Copa América vai acontecer aqui no Brasil. A seleção procurou deixar esse assunto de lado, mas hoje não tem
tem jeito, vai ter que abordar esse tema na entrevista coletiva e a gente vai ver como esse assunto repercutiu no ambiente da seleção. Bom, dentro de campo está tudo bem mais tranquilo. O Tite parece ter encontrado a formação da equipe para esse jogo contra o Equador. Trouxe apenas uma dúvida para Porto Alegre, uma dúvida importante no comando do ataque, de 2 campeões olímpicos em 2016, né? Quem vai contar para a gente como a seleção chegou a Porto Alegre e que dúvida é essa que o Tite ainda tem é o repórter Guilherme Pereira. Vamos ver. A seleção brasileira chegou a Porto Alegre sem aglomeração e com simpatia, mas ainda em silêncio. Na sexta-feira passada, o zagueiro Felipe e o lateral direito Emerson foram os primeiros e únicos a darem entrevista. Desde que o Brasil foi anunciado como sede da Copa América, ninguém mais conversou com a imprensa. Até aqui foram 6 dias de treinos, depois de um longo período em que a seleção ficou sem se reunir. O estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, vai receber o primeiro jogo da seleção brasileira em 2021. Faz quase 7 meses que o Brasil não joga. O time vai treinar na tarde dessa quinta-feira no gramado, mas a escalação não deve ser definida apenas aqui. Ainda em Teresópolis, o Tite deu indícios de que uma novidade importante e bem conhecida do futebol brasileiro pode pintar na equipe titular. Antes do treino começar, uma conversa com Gabriel Jesus e Gabigol. No fim do papo, os dois ganharam carinho e um sinal de confiança. Mas só o jogador do Flamengo começou entre os titulares. Gabigol não joga pela seleção brasileira desde outubro de 2019. Já Gabriel Jesus foi o camisa 9 na última Copa do Mundo. O problema é que ele vive um jejum de 6 jogos em quase 2 anos sem fazer gols pelo Brasil. A chance da vez parece ser mais para o Gabriel, que joga por aqui. Numa seleção que achou melhor ficar em silêncio durante toda a semana, pequenos gestos podem ajudar a contar o que vai acontecer. Tá, então, a seleção brasileira, olha só, convite, hein? Amanhã, logo depois da novela Império, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, ao vivo aqui na Globo, Brasil e Equador. Vale vaga na Copa do Mundo, você não vai perder, né, Escobar? Ah, mas ninguém vai perder. Um abraço para você, Eric. Bom trabalho aí cobrindo a seleção e foi divulgada a tabela da Copa América, gente. Seleção estreia em Brasília, depois tem 2 jogos no Newton Santos, aqui no Rio, termina a primeira fase em Goiânia, Maracanã, só vai receber a final. Mais detalhes lá no nosso site, ge.globo, subindo as letrinhas. Bom feriado para você, se proteja, hein? Usa máscara. Valeu.